Boa noite, começamos aqui mais um contato direto com os nossos telespectadores, com os mais de 4 milhões de repórteres que temos espalhados pela região metropolitana de Belo Horizonte, nesse espaço que é um espaço reservado para a informação. Uma hora de jornalismo, pautado na forma direta de se conduzir o jornalismo, com muita velocidade, com muita participação, porque você é quem nos pauta. Você é quem nos diz o que fazer, que notícia é boa. Por isso, você deve participar com a gente em todas as formas que a gente disponibiliza. Por exemplo, você pode participar, claro, primeiro assistindo o canal 9 da NET, o 29 do HF, ou então pela internet bhnnews.tv.br. Pode entrar no nosso Facebook/Redação BH News. No Twitter, @Redação BH News. Por e-mail, redação@bhnews.tv.br. Para você que nos acompanha a partir de agora, muita atenção, porque está começando o Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Bom, nós vamos direto à nossa redação. Eu quero abrir o Redação BH News conversando com Renata Dario, que traz as informações de Belo Horizonte, da região metropolitana, tudo aquilo que está saindo agora, nos sites, nos veículos de informação, porque nós aqui temos espaços abertos a todos os veículos de informação. A nossa bandeira é a notícia. Nós não temos nenhuma bandeira que nos reserve o direito de colocar esse ou aquele jornalista, essa ou aquela informação. Tudo que é informação vale pela notícia. E agora nós vamos então conversar com Renata Dario. É com você, Renata. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Eu vou começar pelo destaque do G1. A secretária de Educação de Minas Gerais, veja só, ela afirmou hoje, a Ana Lúcia Gazola, que o governo vai cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a Lei Complementar 100. Com a decisão, 98 mil servidores do Estado que não são concursados perdem a efetivação do cargo e voltam a ser designados. Isso porque ontem o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a Lei Complementar 100, que efetivou esses funcionários. Ainda no G1, a gente tem aqui, os consumidores de mais de 60 bairros estão sem água hoje na cidade. A Copasa informou que o abastecimento foi interrompido emergencialmente esta manhã devido a problemas no fornecimento de energia elétrica. A previsão é que a água volte gradativamente ao longo da noite de hoje. São vários bairros, a gente vê aqui a lista completa deles, que também está no site da Copasa na internet. É um desespero isso, né, Renata? Porque se você pensar bem, o ser humano sem água, ele passa um verdadeiro perrengue na linguagem popular. Se você não tiver energia elétrica, acende o candeeiro. Na minha terra dizia assim, acende o candeeiro que a luz apagou. Se não tiver energia elétrica, você vai acender o candeeiro. Se você não tiver água, não tem jeito. Você precisa lavar um prato, beber, fazer comida, tomar banho, lavar as roupas. Então, sem água é um verdadeiro pavor. Esperamos, então, que restabeleça-se rapidamente o fornecimento de água nesses bairros de Belo Horizonte. Mais informação com você, Renata. O grande problema, Paulo, é que muita gente vai ser pego de surpresa, né? Saiu cedo para trabalhar, a água foi cortada, às vezes moram num prédio, os vizinhos usaram a água toda, esvaziaram a caixa d'água, vai chegar em casa, não vai poder tomar o banho no fim do dia, né? Vai ficar sem o banho noturno, vai sobrar na janta. Isso mesmo. Agora vamos aos destaques do em.com, começando aí com Belo Horizonte terá novos relógios de rua. Esses marcadores de horário, temperatura de rua, eles serão desligados, os atuais, por causa de uma briga judicial entre a prefeitura e a empresa que ganhou a licitação. Nova licitação vai ser aberta por um prazo de 25 anos, com valor estimado de 40 milhões de reais. Vão ser 200 aparelhos, segundo a prefeitura, mais modernos. Agora, esses aparelhos já estão desligados ou serão desligados? Eles serão desligados. A qualquer momento eles podem ser desligados. Ainda funcionam, alguns tem vários estragados. Acho que esse é o motivo dessa briga judicial da prefeitura. E
vão ser desligados agora gradativamente até acabar toda essa concorrência e eles serem substituídos pelos novos. O grande problema é quanto tempo demora essa concorrência, né? Porque fica a cidade com esses aparelhos desligados, além de tudo é muito feio, né? Você passar no lugar com aqueles aparelhos desligados, o senso de pertencimento do cidadão, vai muito por aí. Quando ele passa e vê um aparelho desligado, uma praça mal cuidada, um banco de jardim mal cuidado, um jardim mal cuidado, ele sempre vai e interpreta isso como um descaso pela cidade e acaba não tendo o senso de comprometimento. Mais informação, Renata? Exatamente nesse mesmo caminho aí, Paulo. A Prefeitura de Bom Despacho vai ter 15 dias para providenciar a segurança e na praça onde se encontra a fonte Biquinha, um dos marcos da cidade. Ela também vai ter que recuperar a praça. Olha aqui como está a situação. Tive aqui na tela do computador como a praça era e como ela está hoje em dia, totalmente aí deixada de lado. Ela foi captada no ano de 1900 e no passado era responsável pelo abastecimento complementar do município e hoje em dia está aí, totalmente largada. Essa é uma ex-biquinha, então? Ex-biquinha. Ex-biquinha, lá onde Bom Despacho? Bom Despacho, e é uma pena, né? Porque a gente sabe que no interior mineiro uma praça é mais que tudo um ponto de encontro, ponto de convívio entre os cidadãos. Uma pena deixar nesse estado que está, né, Paulo? E Bom Despacho que é lindo. Aproveitar e falar em Bom Despacho, vou aqui me permitir fazer um abracinho particular aqui, um merchandising amigo, né? Mandar um grande abraço para o Dalto Naves Barbosa, lá de Bom Despacho, ele que tem família aqui em Belo Horizonte, de vez em quando está por aqui. Grande abraço para o Dalto. Dalto, sempre um prazer poder falar em Bom Despacho. Nós estamos vendo a imagem no ar, não, né? A nossa imagem está aqui com a Renata. Vamos lá, Renata, você tem mais alguma coisa? Não, eu volto já com as notícias do Brasil e eu comecei a falar aí da energia, né, que faltou energia. O brasileiro pode se preparar porque a energia vai aumentar e muito ainda este ano, segundo o Banco Central. Olha, se for para você trazer uma notícia, fica descansando na redação. Toma um cafezinho. Você volta daqui a pouquinho. Obrigado, Renata. Daqui a pouquinho a Renata Dairel vem falando das notícias do Brasil e do mundo, mas o nosso repórter que tem o olhar urbano, ele que é Nélio Souto, esteve percorrendo o centro da cidade de Belo Horizonte e percebeu que muita gente está se mudando para o centro. Uma revitalização e um interesse muito grande pelos imóveis no centro da cidade. Nélio Souto, é com você. Olá pessoal, tudo bem? Então, o nosso olhar urbano de hoje vai falar sobre o aumento no preço dos aluguéis na região centro-sul de Belo Horizonte. Houve uma pesquisa feita pelo IPAD, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, um órgão de muito respeito ligado ao FMG, que apontou um aumento substancial no preço dos aluguéis, principalmente na região centro-sul de Belo Horizonte. Aquela região ali entre Rua São Paulo, Rua Rio de Janeiro, Augusto de Lima, Rua Guajajaras, sempre foi conhecida por termos muitas repúblicas de estudantes, né? Eu me lembro, por exemplo, de já procurar apartamento para alugar naquela região na época ainda de estudantes. Enfim, essa região tem sofrido uma super procura e isso tem então elevado o preço dos aluguéis. Só para termos uma ideia, uma média, tenho aí uma tabela, o preço de um apartamento simples naquela região, na região centro-sul, já está aí em torno de R$ 2.700. E o aluguel de uma casa pode chegar a R$8.000. Lembrando que esses são preços médios. Eu conversei com uma pessoa ligada a uma grande imobiliária que atende a região central de Belo Horizonte para tentar entender o porquê desse aumento tão repentino. Sim, está tendo essa alteração, sim. A gente também está assustado porque não é a nossa realidade, não é a realidade monetária, né, dos moradores aqui, de quem vai ser o nosso novo locatário. A gente acredita que isso pode ser em função, sim, da Copa, porque fora disso não teria outra explicativa. Os imóveis, a maioria deles, são mais antigos, principalmente da área central, não tem melhorias. A pessoa até paga um aluguel bom, sim, porém ele paga um aluguel com um apartamento com rebaixamento, com um piso em porcelanato. Mas o que a gente tem hoje em dia, que é o padrão de república, não seria isso tudo. Vai cair. Tem alguns casos que a gente tem, bem poucos, que o proprietário prefere até que peça o imóvel para ficar vazio, acreditando sim que vai ter uma procura na compra. Mas a gente também não sabe. Qual o perfil da maioria das pessoas que moram na região centro-sul alugado? Estudante, a maioria é república, a maioria é gente que veio de fora, que os pais estão bancando.
né? Então não é nem meu inquilino que paga, quem paga é meu pai e o meu inquilino. Então, sinceridade, a gente também está nessa. Bom, pessoal, então esse foi o nosso assunto do Olhar Urbano de hoje. Nos vemos então amanhã com mais um assunto de alguma coisa que esteja acontecendo aí em Belo Horizonte. Lembrando que se você quiser sugerir alguma pauta, algum assunto para a gente abordar, fique à vontade. Um abraço, até amanhã. Obrigado, Nélio. Está aí o Nélio, então, fazendo uma reflexão sobre os imóveis na região centro-sul de Belo Horizonte. Os imóveis na região centro-sul de Belo Horizonte passaram a ter uma grande valorização porque a região tem uma facilidade de proximidade com o centro, com a Savassi, com a área hospitalar. E isso valorizou muito a região centro-sul de Belo Horizonte. Antigamente, ou muito antigamente, outras regiões tinham mais valor até do que a região centro-sul. Mas de um tempo para cá, a região centro-sul tem crescido em importância na escolha do aluguel. Mas na hora de encontrar um apartamento para alugar, aliás. E uma outra coisa que nos chama muito a atenção é uma revitalização da escolha pelo centro da cidade. Eu andei conversando com algumas pessoas que me disseram que estão fazendo a escolha pelo centro da cidade porque o centro da cidade tem um charme adicional para se viver. Além da facilidade de você ter mais ofertas de produtos e de serviços no centro da cidade. Tem profissionais liberais, tem pessoas que moravam em bairros da região sul, do extremo sul da cidade, que estão optando por alugar apartamentos na região central da cidade, porque na região central da cidade começa a ter grandes oportunidades para você morar em apartamentos grandes, construídos com conceitos antigos, salas grandes, cozinhas grandes, pé direito alto, enfim, aquilo que deixa a pessoa um pouco mais confortável. Nós já podemos conversar com dona Maria Madalena Vieira, que é proprietária de uma imobiliária no centro de Belo Horizonte? Ainda não temos condição de falar com ela. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com dona Maria Madalena. Dona Maria Madalena vai falar conosco a respeito dessa decisão de alugar um apartamento no centro da cidade. Ela tem uma imobiliária no centro de Belo Horizonte e nessa imobiliária no centro de Belo Horizonte ela deve ter um termômetro de como é que é feita essa escolha, de que maneira se processa a escolha para ir morar no centro da cidade. Sair, por exemplo, de um bairro como a Serra, o Sion, o Prado, o Gutierrez e optar por morar no centro da cidade. Tem muita gente fazendo isso, não é uma novidade. Em outras cidades do mundo, isso já acontece há mais tempo. Nós vamos para o intervalo comercial, porque a dona Maria Madalena está com um probleminha para falar com a gente, mas já a gente volta para continuar falando sobre esse tema. Um minutinho a gente está de volta. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Belo Horizonte foi eleita a capital brasileira da hora do planeta pela World Wildlife Foundation, é isso? Não, foi eleita capital brasileira. Você está levantando a mão para mim. Não é isso, eu estou falando nenhuma bobagem, não. Porque senão eu fico aqui preocupado, porque dá sinal, eu falo, será que eu estou falando alguma coisa? A gente tem tanta informação, acaba às vezes atropelando. É porque vamos conversar direto aqui com o vice-prefeito Délio Malheiros, é sempre um prazer poder conversar com o vice-prefeito dessa cidade de Belo Horizonte, essa cidade que eu adotei particularmente. E que nos adotou também. Que nos adotou, porque você também vem de fora. Do interior. E nós temos o prazer de ter essa cidade que nos adotou aqui. Eu sou apaixonado por Belo Horizonte. Quando me perguntam de onde você é, eu acho que ser é um senso de pertencimento. Então eu sou de Belo Horizonte. Eu também. Eu nasci em Itamaratiba, mas eu me considero de Belo Horizonte, porque é uma cidade que me acolheu, onde eu estudei, onde eu trabalhei, onde eu comecei trabalhando num bar e hoje eu sinto enorme orgulho de ser o vice-prefeito da cidade. É porque essa coisa de pertencer, do coração estar aberto, é uma das melhores coisas do mundo. Mas a WWF, a World Wildlife Foundation, é uma ONG que participa de uma rede internacional, é comprometida com práticas de conservação da natureza. E Belo Horizonte, por iniciativas realizadas na cidade para diminuir o consumo da energia elétrica, foi escolhida como a capital brasileira da hora do planeta. O que se tem feito para contribuir com essa escolha? Paulo, na verdade a WWF é uma organização internacional. Ela trabalha em parceria com outras organizações, como o ICLEI, por exemplo, e desde 2007 começou um movimento mundial pelo respeito ao planeta, pela redução de energia, pela redução dos gases que atacam a camada chamada efeito estufa, e Belo Horizonte
fez um questionário, participou de um questionário, junto com outras 11 cidades brasileiras, ficou como finalista com São Paulo e Rio, e agora, por um júri internacional, Belo Horizonte ganhou a capital nacional da Hora do Planeta. É um evento simbólico, mas mostra a importância dos nossos programas ambientais. Belo Horizonte tem uma usina de biogás que queima o gás metano que sai do antigo aterro sanitário. Belo Horizonte tem um programa chamado BH Sustentável, que premia aqueles empreendimentos que têm alguma atitude de sustentabilidade no seu funcionamento. Belo Horizonte tem um programa de árvores, o inventário das árvores. Estamos plantando 54 mil árvores e somos a capital da energia solar, a capital da energia limpa no Brasil. Nós temos aqui em Belo Horizonte hoje aproximadamente 1 milhão de metros quadrados de placas de energia solar, o que dá uma média de 400 metros quadrados por cada grupo de 1.000 habitantes. Então a WWF analisou todo esse conjunto de trabalhos na área do meio ambiente e resolveu então esse júri internacional reconhecer que Belo Horizonte é que deveria ser a capital da Hora do Planeta. Então é um evento simbólico que nós vamos no sábado, entre 8h30 e 9h30 da noite, apagar as luzes dos nossos monumentos da prefeitura. A cidade administrativa vai apagar suas luzes, a Assembleia, a Câmara Municipal. Até os restaurantes. Aqui na rádio teremos restaurantes aqui do lado da BH News que também vão participar desse movimento. Então é um movimento hoje muito interessante porque chama a atenção do mundo para a importância do planeta, para a importância de se economizar energia, para a importância de se emitir menos poluentes no ar. Como conclamar o cidadão nesse sentido para que ele também embarque nessa ação, que é uma ação que é simbólica, mas que mostra a decisão de participar num primeiro ato de conservação ambiental, que é desligar a energia por meia hora, por uma hora. Nós convidamos o cidadão a participar desse movimento no sábado agora, às 8h30 da noite, entre 8h30 da noite e 9h30 da noite, nós vamos apagar as luzes de vários monumentos em Belo Horizonte, numa demonstração de que Belo Horizonte é uma cidade hoje globalizada e também quer participar desses eventos mundiais de preservação da natureza. No momento que está faltando água em região do Sudeste, água para beber, para o consumo humano, está faltando água para gerar energia. Portanto, veio em boa hora esse evento, no momento que nós estamos com um problema sério de ameaça de apagão no Brasil. Nós se lembrarmos de Belo Horizonte, da nossa história, nos anos 50, fomos uma cidade de excepcionais condições climáticas, tanto que pessoas vinham se tratar de problemas respiratórios em Belo Horizonte. Assim o fez o compositor Noel Rosa. Nos anos 60 e 70, nos chamavam de Cidade-Jardim. Era um título que enobrecia a cidade. O que é que pode se fazer para que a gente recupere alguns desses títulos? Nós ainda temos esses títulos em mente, mas também temos a responsabilidade e a obrigação de preservar esses títulos. Eu digo que Belo Horizonte é a cidade que tem o maior índice de vegetação por habitante no Brasil. É a capital mais verde do Brasil. Nós temos mais de 18 metros quadrados por habitante aqui em Belo Horizonte, de área verde. Mas também precisamos dar a nossa contribuição para amenizar o clima. Tínhamos um clima ameno, hoje nós temos um clima quente em Belo Horizonte, mas ainda é a capital com o melhor clima no Brasil. Belo Horizonte ainda pode ostentar o título de Cidade-Jardim. Eu, como secretário de Meio Ambiente, tenho a responsabilidade de conclamar os cidadãos também a participar disso. Como? Então eu fiz essa provocação para a pessoa certa. Provocação para a pessoa certa. Como? Economizando água, economizando energia, não jogando lixo na nossa cidade, preservando o verde que tem no seu quintal, ajudando a cidade a ter esse clima ameno, como sempre teve. E esse evento, Hora do Planeta, é um evento extremamente importante para Belo Horizonte, porque nós já somos conhecidos no mundo inteiro pelos programas ambientais. Com a participação agora da WWF, nós seremos ainda mais conhecidos. Tanto que nós somos chamados para fazer palestras no Brasil e no mundo sobre os nossos programas ambientais. E agora estamos extremamente felizes com esse título. E daqui a 1h30, mais ou menos, será anunciado em Vancouver, no Canadá, a capital do planeta. Estamos concorrendo também. Belo Horizonte concorre à capital do planeta. Concorre também. É claro que é mais difícil porque nós, pela primeira vez, participamos desse evento e já ganhamos a capital nacional, e outras cidades, como a própria Vancouver, cidades do Canadá, cidades da Suécia, cidades da Austrália, estão participando.
eles estão um pouco à nossa frente. Mas nós vamos continuar concorrendo todos os anos, porque achamos que Belo Horizonte merece esse título e merece pelos programas ambientais que mantém. Eu estou no telefone com um comunicador da WWF, a World Wildlife Foundation, o Bruno Moraes, que está lá em São Paulo e que nós conseguimos um contato com ele agora, nossa produção agilizou esse contato. Eu queria conversar com o Bruno. Bruno, boa noite. Boa noite, Paulo, como vai? Como vai? É um prazer falar com você. Nós estamos aqui ao lado do vice-prefeito de Belo Horizonte, o vice-prefeito explicando essa escolha que foi feita de Belo Horizonte, transformando-se na capital da hora do planeta. E eu queria te perguntar, Belo Horizonte concorreu com que outras cidades? O prefeito falou que já derrotou algumas capitais aqui. Concorreu com que outras cidades? Os desafios das cidades, contextualizando um pouco, é a primeira vez que o Brasil participa, é uma iniciativa que começou no WWF Suécia há alguns anos, e ele foi se incorporando e tornando uma iniciativa, uma ação global. Hoje, essa edição, por exemplo, contou com a participação de mais de 160 cidades de 14 países, mais do que o dobro, por exemplo, na última edição. E Belo Horizonte foi uma das participantes, uma das cidades brasileiras a se inscrever, juntamente com São Paulo e Rio de Janeiro, que foram as outras duas finalistas. Mas também se inscreveram Betim, aí em Minas Gerais, também foi uma das cidades que ficou pelo caminho, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus e Sorocaba. Ou seja, a nossa intenção é que cada vez mais as cidades brasileiras participem do desafio. Ô Bruno, em que aspectos Belo Horizonte se destacou quando se refere a atitudes que diminuem o consumo de energia elétrica? Isso eu vi o vice-prefeito falando um pouco, a gente pode até trazer um parecer técnico do Júri Internacional, que foi quem elegeu Belo Horizonte a capital nacional da hora do planeta, composto por especialistas aí de todos os continentes do mundo, as mais altas autoridades, e eles citaram que Belo Horizonte apresenta uma estratégia de baixo carbono integrada, guiada por uma visão forte e construída através de ações concretas. Citaram, por exemplo, a usina solar fotovoltaica instalada na cobertura do Mineirão, e também o fato de Belo Horizonte ser conhecido como a capital solar brasileira, né? A energia solar térmica está se desenvolvendo na cidade, hoje é considerada referência na aplicação de coletor solar, são mais de 3 mil edifícios residenciais para o aquecimento de água com o uso desses coletores, enfim, uma série de ações onde Belo Horizonte acabou se destacando à frente do Rio de Janeiro e São Paulo, apresentou um melhor desempenho e um maior número de ações voltadas justamente para a promoção de energias renováveis, que é uma das intenções desse desafio da cidade, que a gente busque um futuro sustentável na cidade e, claro, buscando 100% aí de energias renováveis com projetos cada vez mais robustos. Bruno, essas ações, por exemplo, premiar Belo Horizonte, acaba sensibilizando outros municípios para que se empenhem e se esmerem até para competir e derrotar Belo Horizonte na próxima eleição? Claro, inclusive até a gente tirar um pouco desse caráter de competitivo, porque digamos que uma competição por um futuro sustentável é uma competição sadia, né? Para ver quem se destaca mais, na verdade, quem se beneficia é a própria população, é a sociedade brasileira. Então, até gostaria de tirar um pouco esse caráter de competição e trazer isso, é um desafio mesmo às cidades, cada vez buscarem mais ações, mais projetos, e o fato de Belo Horizonte ter sido escolhida a capital nacional, ter se destacado, assim, claro, também como Rio de Janeiro e São Paulo, cada um com as suas particularidades, é estimular outras cidades, e é isso que a gente quer na próxima edição, mais cidades brasileiras se inscrevendo, buscando esses projetos e apresentando eles, e também querendo ser uma capital nacional da hora do planeta, onde quem se beneficia no fundo é o cidadão, com uma cidade mais limpa, uma cidade mais sustentável, uma cidade mais agradável de se morar, claro. Bruno, muito obrigado. Eu vou pedir para o vice-prefeito Délio Malheiros que permaneça conosco aqui no estúdio. Convidados importantes sempre ficam mais tempo na sala. Obrigado. O senhor espera daqui um minutinho, nós vamos ter o Francisco Mourão da ANDA participando conosco nesse segundo bloco de conversa. E eu também quero ampliar um pouco a discussão sobre Belo Horizonte, uma vez que nós temos aqui o vice-prefeito que é prefeito em exercício. Então, hoje, como prefeito em exercício, representa a Prefeitura de Belo Horizonte e nos dá o prazer da sua visita no Redação BH News. Voltamos em instantes. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.
Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Nós estamos de volta com a redação BH News e agora nessa conversa com o vice-prefeito Délio Malheiros, participa também o conselheiro da ANDA, Associação Mineira de Defesa do Ambiente, Francisco Mourão. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço o trânsito é que me impediu de chegar. Mas eu estou conversando aqui com o vice-prefeito, eu gosto de fazer inconfidências rápidas aqui. Estou conversando com o vice-prefeito e o vice-prefeito me contando um pouco da sua visão sobre o trânsito em Belo Horizonte. Me chamou muita atenção aquilo que falou. E eu até já fiz um convite para o vice-prefeito para que a semana que vem volte até aqui para que nós possamos conversar sobre o trânsito. Fazer uns 2 blocos de conversa sobre o trânsito, a gente elucidar algumas questões e até aumentar o nível de proposição. Porque criticar, se alguém quisesse me contratar para criticar, eu queria ser contratado imediatamente. Destruir é fácil, construir que é mais difícil. E tem solução. Na minha visão, tem solução a questão do trânsito. Mas nós vamos conversar semana que vem sobre esse assunto. Queria conversar com Francisco Mourão. Na visão da ANDA, existem avanços das discussões das questões ambientais por parte das administrações públicas? Sim, é claro que existem. A gente não pode negar esses avanços. Eu acho que esse prêmio que a Prefeitura acaba de receber, eu acho que mostra algum avanço. No meu entendimento, um avanço que ele tem ainda uma dimensão mais simbólica, né, frente aos desafios das etapas seguintes. Né? Nós temos que pensar na geração de energia, formas de geração limpa, e temos que pensar também em reduzir o consumo em todos os campos possíveis, né? E nós estávamos conversando justamente sobre o trânsito. O trânsito é um dos grandes vilões do consumo de energia, de uma forma geral, aqui na cidade, nas grandes metrópoles brasileiras. E a gente passou por várias administrações que acabaram deixando esse tema em segundo plano. Você vê que nós passamos aí por todo o trabalho de construção da linha verde, duplicação da Antônio Carlos, sem termos ainda um plano para o BRT. Né? Esse plano veio depois e significou, levou a quebra de uma série de obras que tinham sido feitas. Quer dizer, não existe planejamento de longo prazo. Né? Sobre essa questão do BRT, até eu queria conversar depois, aproveitando a presença aqui do vice-prefeito. Mas, vice-prefeito Délio Malheiros, como capitalizar essa escolha para que o morador da cidade, o Belo Horizontino, aquele que vive aqui, se sinta orgulhoso de ter recebido um título, embora simbólico, e que possa, a partir desse título, se sensibilizar para que conquistemos outros títulos iguais a esse? Paulo, eu acho que nós temos que estar permanentemente atentos com o meio ambiente. Como disse o nosso amigo da Francisco da ANDA, nós temos que nos preocupar com a redução do consumo de água, redução do consumo de energia, redução do lixo. Porque às vezes a gente fica preocupado para onde levar o lixo. Mas nós temos que ter a preocupação de reduzir o consumo. Nós produzimos em Belo Horizonte 1.200.000 toneladas de lixo todos os dias. É muito lixo. Nós produzimos 400.000 caixas de Tetra Pak, essa caixa com leite, e não sabemos o que fazer com isso. Nós estamos produzindo aqui milhares de garrafas de vinho, essas garrafas coloridas, que ainda não temos tecnologia para consumir esse material e para processá-lo e reutilizar. Então é preciso reduzir o consumo. Então essa questão, como disse o Francisco, ela é simbólica para Belo Horizonte, mas ela mostra que política nós queremos adotar. Nós temos que reduzir o consumo de combustível nas nossas ruas, de combustíveis fósseis. Nós temos que incentivar o transporte público. A energia, temos que utilizar fontes renováveis, energias limpas, fotovoltaicas, por exemplo. Nós estamos agora discutindo para Belo Horizonte, falo do seu programa Primeira Mão, a nossa intenção é implantar LED em Belo Horizonte, porque essas lâmpadas que nós temos hoje de vapor de sódio e de mercúrio não existem mais, são contaminantes do meio ambiente, produzem pouca luminosidade, gastam muita energia. Então nós estamos, o prefeito Márcio Lacerda está no Canadá agora recebendo o prêmio da WWF e já levou um projeto de LED para implantarmos na nossa cidade, na nossa iluminação pública, que é responsável por 18% das nossas emissões de poluentes da camada de efeito estufa. Então nós temos que pensar na redução do consumo e também não só pensar lá na ponta, o que fazer com o lixo, é pensar em produzir
menos lixo, em consumir menos gasolina, em consumir menos água. Esse é o nosso propósito. Mourão, quando a gente fala em iniciativas por parte da administração pública, fica até fácil para o cidadão, porque ele se esconde, se escuda nessa discussão e diz assim, olha, o problema é deles. Eles estão lá, eles têm que resolver a questão. O vice-prefeito, o prefeito, os administradores delegados pelo executivo ou os vereadores no legislativo que se virem com essa questão. A sociedade está sensibilizada verdadeiramente pelas questões ambientais, porque o que às vezes eu percebo, isso é uma percepção muito própria, é de que existe uma grande movimentação quando se lança o tema, mas depois, quando a pessoa cai no dia a dia, na rotina da vida, ela cruza os braços e fica esperando que alguém faça por ela. A sociedade se mobiliza definitivamente para as questões ambientais? Eu acho que não como seria preciso. É claro que está havendo um aumento significativo na preocupação, na conscientização dos indivíduos, de modo geral, em relação a essas questões ambientais, mas ainda faltam instrumentos e falta tradição de organização política dos indivíduos. Eu acho que nós temos poucas entidades que atuam, a atuação das pessoas ainda ela se dá muito no nível da crítica, assim, vamos dizer, descompromissada, sem que isso se reverta em ações concretas de organização, de mobilização, de pedir explicações, pressionar o poder público, sugerir ao poder público políticas consequentes, né? É claro que tem muitas entidades que estão já fazendo isso, mas ainda insuficiente. Se a gente compara com países do norte da Europa, ou mesmo Canadá, Estados Unidos, o nível a quantidade de instituições que eles têm lá que fazem isso é muito maior do que a nossa. Inclusive, Francisco, hoje nós publicamos no Diário Oficial do município de hoje, depois de mais de 20 anos, um edital do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Então nós publicamos um edital, nós temos lá em torno de R$1.800.000, toda entidade pública ou privada, pessoa física ou jurídica, que quiser apresentar projetos para a Prefeitura de Belo Horizonte na área ambiental, poderá fazer uso desses recursos desse fundo, que o edital foi publicado hoje. Então nós estamos também convidando as entidades, como a ANDA, por exemplo, que já é uma entidade com dezenas de anos de colaboração na área da preservação ambiental, a participar também da gestão ambiental do município. Porque de repente você tem boas ideias e não tem recursos para tocar o seu projeto. Então nós publicamos o edital, 60 dias de prazo para que as entidades ou as pessoas físicas ou jurídicas apresentem projetos para a utilização desses recursos. E não é nada muito complicado, não é burocracia. Você apresenta o projeto, nós vamos julgar esse projeto, você recebe os recursos, executa o seu projeto e nós vamos repassar imediatamente os recursos. Eu, como presidente do Comanc, vou assinar o cheque, repassando para as entidades. Porque, como está dizendo o Francisco, às vezes as pessoas criticam, mas não participam da vida pública. Então nós estamos convidando as pessoas a participar disso, a dar ideias, e até pela primeira vez, em relação aos animais domésticos. Se alguma ONG, alguma entidade tem algum projeto em relação a animais domésticos, que nos ajude. Os recursos estão lá no fundo, basta apresentar o projeto. Claro, tem limitação desses recursos, mas é uma forma que nós encontramos chamar a sociedade civil a participar também da gestão ambiental da nossa capital. Vice-prefeito Délio Malheiros, prefeito em exercício de Belo Horizonte. Estamos esperando então a votação lá em Vancouver para saber se seremos ou não a capital mundial da hora do planeta e talvez não sejamos agora, mas vamos fazer sempre esforços para que consigamos conquistar mais do que esse título, o respeito do mundo por atitudes cidadãs praticadas em Belo Horizonte. Eu queria aproveitar mais uma vez, Paulo, seu programa tem uma enorme audiência, de convidar as pessoas no sábado, dia 29, entre 8h30 e 9h30 da noite, a participar desse gesto simbólico, apagando a luz da sua casa, da sua sala, do seu prédio, para que nós possamos demonstrar de maneira clara e objetiva que nós estamos juntos, que nós temos que juntar forças para preservar esse planeta. Ao apagar a sua luz, você estará dando a demonstração clara que quer um planeta melhor onde nós vivemos. Francisco Mourão, conselheiro da ANDA, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos discutir mais questões como essa, mobilizando a sociedade. Com certeza. Quem sabe de quinhão em quinhão a gente consiga mobilizar milhões de pessoas para transformar essa nossa vida. São iniciativas pequenas e em continuidade é que as coisas mudam, né? Isso sempre foi assim, né?
Muito obrigado aos dois. Só permanecer um pouquinho, porque nós vamos agora chamar a Renata Dairo. Cadê a Renata Dairo? Renata onde? Está na redação? Vamos lá, Renata. Está na mídia. O que está na mídia, Renata? Paulo, está na mídia uma pesquisa que revela um dado preocupante. 65% dos brasileiros concordam com a frase mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. A gente tem aqui a matéria do Estado de Minas, publicada hoje, que diz que a mulher, segundo especialistas, isso evidencia a tendência de culpar a mulher nos casos de violência sexual. Os entrevistados consideraram a violência contra a mulher uma forma de correção de um comportamento. O levantamento baseou na entrevista de 3.810 pessoas em 212 municípios entre maio e junho do ano passado. É terrível quando se chega a essa conclusão de que as pessoas acham que mulheres que se vestem de maneira mais ousada podem ser atacadas pelos homens. Que mundo é esse? Isso me deixa muito chocado, Renata, porque nós temos que criar filhos, homens, que pensem de maneira diferente. Não é possível que a gente tenha que viver no século XXI, transformando o planeta, transformando a cidade, como acabou de dizer agora o vice-prefeito de Belo Horizonte, e que nós não conseguimos transformar a cidade nos hábitos do próprio cidadão. É terrível. Ô Paulo, eu acho o mais preocupante é que a frase era bem clara, fala que essas mulheres merecem ser atacadas e essas pessoas concordaram com isso. E no meu entender, ninguém merece ser atacado no meio da rua, né? Mas ninguém mesmo. Muito obrigado, Renata. Vamos então agora conversar com Maria Madalena Vieira, que é proprietária de uma imobiliária no centro de Belo Horizonte. Convidar a dona Maria Madalena para participar conosco de uma conversa que foi tema no início do nosso Redação BH News de hoje, que foi uma reportagem do Nélio falando sobre a alta dos preços dos imóveis na região Centro-Sul. Eu começo primeiro agradecendo a dona Madalena, muito obrigado por estar aqui nos atendendo o nosso convite, e perguntando à senhora por que essa procura pelos imóveis da região Centro-Sul cresceu tanto nos últimos anos. Bom, eu posso falar mais da região centro mesmo, né? A revitalização do centro e também a melhoria na segurança, eu acho que fez com que o mercado imobiliário realmente tivesse um momento muito bom. A valorização em Belo Horizonte, ela foi em todos os bairros, mas aqui no centro, com a retirada dos camelôs, com a colocação das câmeras de olho vivo, né, melhorando a segurança, e um atrativo muito grande no centro é o acesso fácil a serviços, a cultura. Isso trouxe, além de um incremento nas vendas, também na locação. Então, hoje, os imóveis, os próprios, como consequência, os próprios condomínios procuram reformar os seus imóveis, valorizando ainda mais. E a procura é muito grande. Isso foi um atrativo muito grande para todos os moradores do centro, e não só os imóveis residenciais, mas também os... E qual é o perfil, dona Madalena, de quem compra esses imóveis? Qual é o perfil dessa pessoa? Nós temos ainda, dona Madalena, temos? Caiu o Teradec. Caiu o nosso Teradec, nós não temos condição de conversar com a dona Madalena. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, nós vamos para o intervalo, voltamos já com mais um bloco, o último bloco do Redação BH News de hoje. Em um minuto a gente está de volta. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Eu tô vendo. Não. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Eu vou começar essa Redação BH News no último bloco, dando um recadinho aqui que o advogado Kenny Pereira, especialista em direito imobiliário, me pediu para dar. Dia 31 de março, segunda-feira que vem, 7 horas da noite, na OAB, a Comissão de Direito Imobiliário, a OAB fica ali na rua Albita, vai discutir problemas na compra, na permuta e na assembleia, além do novo Código de Normas dos
condomínios. Isso é muito interessante. Se você quiser participar, o auditório da OAB fica na Rua Albita 250, no bairro Cruzeiro. E você pode entrar agora no site www.oab.org. www.oab.org. Dia 31, segunda-feira, uma palestra, uma discussão sobre problemas na compra, na permuta e na assembleia, compra e permuta de imóveis, na assembleia dos condomínios e também no novo Código de Normas. Está dado o recado que me foi pedido pelo advogado Kênio Pereira, a quem eu já mando um abraço. E agora convido para a nossa discussão Carlos Barroso, nosso editor de jornalismo, ele que tem especialidade em política, um homem que está sempre sintonizado na fina sintonia da política, e ele me mandou um recado hoje de manhã assim: Paulo, hoje o dia está bom para o jornalismo. E eu fui lendo e ele diz assim, olha, foi aprovada a CPI da Petrobras, de acordo com o que nós prevíamos. E me mandou uma pergunta: e agora, José? Eu vou rebater. E agora, José, aprovada a CPI da Petrobras, Barroso? Que dia ruim para a presidente Dilma, hein? Aprovada a CPI da Petrobras, esse caso lá de Pasadena do Texas, uma refinaria que deu um prejuízo de $1 bilhão para o país. Ela era presidente do conselho da Petrobras na época e a poderosa ministra da Casa Civil, naquela época, mandava praticamente no governo, tanto que foi indicada pelo ex-presidente Lula como candidata. E nesse meio tempo vem uma pesquisa também do Ibope que mostra uma queda pronunciada da aprovação do governo dela. Quantos pontos percentuais caiu o governo dela, não a presidente, não, mas as coisas, as coisas se mesclam, né? Sim. Caiu de 43% para 36% a aprovação. E o pior não é só a queda, é a tendência de queda. Porque em fevereiro, em duas pesquisas, tanto essa que é a da Confederação Nacional das Indústrias, como outra pesquisa que foi encomendada pelo jornal Estado de São Paulo, já havia caído para 39%. Fevereiro, 39%, março, 36%. A tendência de queda. Por quê? Bom, Eduardo Azeredo teve agora no Supremo o julgamento da decisão se seria julgado em Brasília ou em Belo Horizonte. Qual foi o resultado? 8-1. Eduardo Azeredo se deu bem. O julgamento dele vai ser feito aqui pela primeira instância de justiça de Minas Gerais, o que ele queria. Sim. Ele derrotou o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que queria 22 anos, que pediu 22 anos de prisão para ele e pediu para ele ser julgado pelo Supremo, que é mais severo e tudo mais. Caiu aqui para a primeira instância de Minas. Eduardo Azeredo vai fazer 66 anos, aqui tem muito mais possibilidade de recurso. Aos 70? Aos 70, o caso se prescreve. Olha, ou seja, se deu bem o Eduardo Azeredo. Eu só queria completar rapidinho que eu acho que essa queda da Dilma não é por causa da questão da Petrobras, é mais por causa da inflação que está pegando todo mundo no supermercado. Bom, nós temos uma visita importante daqui a pouquinho para conversar conosco sobre um tema importante para a região metropolitana de Belo Horizonte. Mas só para finalizar, põe a foto rapidinho. Rapidinho, um minutinho só da foto que nós temos aí. O Barroso flagrou uma ação que nós todos os dias, quando passamos pela Professor Moraes, vemos e não damos atenção. O Barroso fez uma foto com a câmera dele e é aquele hotel Holiday Inn. Professor Moraes, número 600. Professor Moraes, número 600. Todo dia tem eles lá... Eles param os carros na ciclovia. Claro. Duas vans e um caminhãozinho sempre estão lá. A UB, que é DUBH Trans, que é DAPM, que não multa, que não coíbe isso. Ciclovia, algo moderno, vital para a cidade. Realmente. Eu estou convidando o Barroso para vir comigo aqui. A sociedade. E é importante que a gente alerte. Mesmo o Barroso fez a função dele como repórter do nosso Redação BH News, trazendo essa foto. Barroso vem até aqui comigo, porque nós estamos recebendo aqui Vitor Penido, que é deputado federal pelo DEM, foi ex-prefeito de Nova Lima, concorreu na última eleição. E vamos conversar sobre a decisão do TRE da cassação de Cássio Manhani, o Cassinho, e a sua vice. A ação foi proposta, inclusive, pelo deputado Vitor Penido. Deputado, eu começo fazendo a primeira pergunta. E primeiro agradecendo sua presença aqui. Muito boa noite, obrigado por atender o nosso convite. Essas ações não prejudicam a administração do município? No seu entendimento, truncar a administração do município não pode ser danoso? Só para a gente conseguir entender essa questão principal. Paulo, inicialmente uma boa noite para você, para o amigo Barroso de muitos anos, né? Você também de muitos anos, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que, eu falava antes aqui, que o Brasil precisa de passar por algumas reformas, né?
Nosso modelo está completamente já ultrapassado, né? Então você pega a própria legislação eleitoral, as nossas leis, os julgamentos são muito demorados, não é isso? Deveria priorizar, principalmente quando se fala em política, em alguma eleição, eu acho que teria que ter assim, umas decisões mais rápidas, não é isso? E acaba provocando isso. Lógico que você pega realmente um município como Nova Lima, que é importante, é um dos municípios mais importantes da região metropolitana, pela sua população, pela sua receita, né? Você ficar aí praticamente com a indefinição de se vai permanecer, se não vai permanecer, não é isso? Acaba provocando aí, sem dúvida nenhuma, um prejuízo para a população. Mas não cabia na parte nossa, por exemplo, democratas, da minha pessoa, outro caminho que se não fosse realmente de não concordar, não o Vitor Penido brigando por mais um mandato, que eu fui somente dos 8 anos prefeito da cidade de Nova Lima, 4 mandatos, não é isso, eu sou nascido, criado, eu comecei com office boy da Amor Velho, quer dizer, eu senti o que realmente uma administração, às vezes, um governo, às vezes, prejudica ou estraga o município. O Barroso, da entrada aqui, eu fazia um comentário com ele a respeito de uma escola, da Ana Nascimento. Ele, lá atrás, há 12, 13 anos atrás, eu não lembrava, né, que ele visitava essa escola, falava, Barroso, você, caso eu assuma aí na próxima semana, daqui a 15 dias, eu gostaria de te convidar para ir na Ana Nascimento, para você saber por que eu me candidatei mais uma vez a prefeito. Tá certo? Ele é testemunha disso. Agora, prefeito, eu queria aqui analisar, antes de te perguntar, que Nova Lima é a cidade do ouro. Não só por causa da mina que entra lá nas entranhas da cidade, mas também o ouro dos condomínios. O ouro do dinheiro que sai dos condomínios, né, dos impostos e tudo mais. Parece que a cidade tem uma das maiores arrecadações per capita do país, se não me engano. E essa disputa, naturalmente, passa por aí, né? Todo mundo quer ser prefeito de Nova Lima. O PT teve um mensalão e depois teve um prefeito lá, que é o Carlinhos do PT, que conseguiu também mostrar que o PT, se antes era bodoque, se era estilingue, virou vidraça. Parece que a administração dele teve várias acusações e o sucessor dele, tanto que o Carlinhos do PT foi cassado e agora também está sendo cassado. O sucessor dele cassado teve os direitos políticos suspensos. Mas a disputa aí é muito por essa arrecadação grande da cidade? É que eu falo, deu exemplo agora, citando o seu caso, lá no passado, né? Eu jamais estaria disputando, ainda mais como mandato de deputado federal, acho que pessoa que, numa cidade do tamanho de Nova Lima, ser deputado federal 2 vezes, da forma que eu sempre fui, com apoio popular, apoio de amigos, de pessoas de bem, não é isso? Eu não estaria disputando aí espaço ou até mesmo o problema de receita. Eu estou aqui, eu entrei para disputar justamente com um objetivo, que é aquele de fazer aquilo que durante 18 anos nós fizemos e deixamos um legado muito forte para que eles dessem continuidade. E que, lamentavelmente, vocês vão ter oportunidade, com certeza, de conhecer realmente a diferença da forma correta, transparente, séria, da forma que, infelizmente, foi praticada no meu município. Deputado Vitor Penido, na sua opinião, para que se embasasse essa ação, quais as principais irregularidades cometidas pelo prefeito Cássio Magnani? Uma cidade que, praticamente, ela, no último ano da eleição, né, no ano da eleição, a lei ela veda, doou nada mais, está no processo isso, 89 áreas no período eleitoral, que lamentavelmente alguns desses terrenos foram doações para algumas igrejas. Igrejas. Evangélicas, né? Justamente. Evangélica e até católica também, infelizmente, ela consta desse rol de doações, tá certo? Isso no período eleitoral. Faltando 15 dias para as eleições, aconteceu isso. O PT em Nova Lima não tinha nenhuma pesquisa, não apresentou nenhuma pesquisa que fosse registrada e ele estivesse na nossa frente. O resultado, nós estávamos com mais de 70%, ele mudou praticamente nos últimos 10 dias em razão desse trabalho que foi feito dessa forma. Então aí vem aquele problema da ilegalidade. Não só essas doações, como outras coisas mais, que eu acho que são tantas as irregularidades, que não tinha um outro caminho a não ser esse de um ex-prefeito por 18 anos, um deputado federal, como eu estou ainda como deputado até hoje, né, de ter que realmente pedir à justiça que ela agisse e da forma correta, sem dúvida nenhuma, a justiça eleitoral, tanto na primeira como no TRE, foi uma demonstração. Primeiro, foi uma vitória a nível de primeira instância. E segundo, 6-0, que é praticamente melhor que esse resultado que o Eduardo teve, que ele foi 8-1, né? O meu foi unanimidade.
praticamente, né? Isso sem dúvida nenhuma. Prefeito Vitor Penido, o que nós esperamos é que essa solução, qualquer que seja ela, seja tomada rapidamente, para que a vida volte ao normal, para que Nova Lima, que é uma cidade que todos nós admiramos muito e gostamos muito aqui na região metropolitana, tenha então uma administração que dê sequência a bons trabalhos e que transforme a vida dos cidadãos. Muito obrigado por sua presença aqui. Posso só acrescentar claro, que na segunda e na terça-feira deve ser publicado esse acórdão, tá certo? Deixa eu tomar posse em 15 dias? Uma execução imediata, que segunda-feira ou terça ou quarta, Nova Lima fica sem prefeito, que é o prefeito ele está realmente cassado. Lógico, claro, que eles devem entrar de imediato com uma ação cautelar e com um pedido no liminar que pode, às vezes, prorrogar até mesmo o julgamento dos embargos declaratórios. Não é isso? Que isso pode demorar 15, 20, no máximo uns 25 dias, e eu quero, se Deus assim o permitir, eu assumindo, caso aconteça isso, que está praticamente definido, eu poder contar com a visita suas, né, dos amigos, para que possa trabalhar, até mesmo fiscalizar o trabalho da nossa administração, como aconteceu no ano passado. Assumindo como prefeito de Nova Lima, está marcado o encontro conosco aqui. Se Deus assim o permitir, com o apoio da população nova-limense. Obrigado, Vitor Penido. Obrigado, Barroso. Vem cá rapidinho. Fernanda Gontijo é um tiro direto. Na Night, tiro direto. Qual na Night de hoje? Incêndios, protagonizado por Marieta Severo, espetáculo que vai estrear hoje no Sesc Paládio, curtíssima temporada. Ela é dirigida por Aderbal Freire Filho, uma tragédia épica contemporânea. Começa às 9 horas da noite, os ingressos variam de R$ 25 a R$ 75, que é para fechar o dia muito bem hoje, né, Paulo? Muito bem, você só traz boas dicas. Dicas boas, baratas, fáceis. Muito obrigado. Repetindo, incêndio, Marieta Severo, hoje... Hoje, 9 horas. 9 horas. Sesc Paládio, que é na Avenida Augusto de Lima, número 420 no centro. Ali na esquina de Rio de Janeiro. Isso, ingressos de R$ 25 a R$ 75. Perfeito. Renadinha, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Obrigado a você que dividiu com a gente essa hora de jornalismo, onde discutimos assuntos que são importantes para Belo Horizonte, para a região metropolitana. Grande abraço. Amanhã, 6h30 de volta. Tchau. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.